Bom, então nós vamos falar de luz e som. Nós estudamos ondas para entender quais são as características da luz e quais são as características do som, certo? Então vamos lá. A luz, ela tem, quando a gente fala em natureza, a classificação são apenas duas. Ou ela é mecânica ou ela é eletromagnética. A natureza, ela se refere, gente, ao meio material, se a luz precisa ou não de um meio material para ela poder se espalhar. A luz, ela se propaga inclusive no vácuo, onde não tem nada. Então a luz, ela tem uma natureza eletromagnética. O que significa isso? Essa natureza eletromagnética significa que ela não precisa, então entendam bem isso, quanto à natureza eletromagnética, ela não, o que significa isso? Não precisa de meio material para se propagar, correto? Ela não precisa. Ela consegue até onde não tem matéria nenhuma, ela consegue se propagar no vácuo. Então ela não empurra nada, ela só transporta para que ela aconteça energia. O que ela transporta é energia, ela não transporta matéria. Então ela vai para qualquer lado, não precisa de ar, não precisa de água, ela atravessa qualquer coisa. Então vamos para frente, olha. Essa direção de vibração, o que é essa vibração, gente? A vibração vamos falar o seguinte, olha. A luz, para ela atingir, tem essa lâmpada aqui, para ela atingir o olho da pessoa, isso daqui que eu acabei de desenhar, olha, é a direção de propagação dela, tá? Ela tá indo nessa direção e nesse sentido, para atingir o olho da pessoa. Mas como é que ela vibra? Ela vibra dessa maneira, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. É assim que ela vibra. Ou seja, essa daqui é a direção de propagação, como ela caminha, e assim é a direção de vibração, ou seja, são perpendiculares. Essa é a propagação e essa é a vibração, tá certo? São perpendiculares. Ela vibra assim. Agora, a direção de propagação, gente, quando a gente fala em direção de propagação, ela pode ser unidimensional, biotridimensional. Como é que a luz faz, gente? Olha, a luz ela se espalha assim, por isso que eu pus ela dentro de uma caixinha. Ou ela se espalha assim, ou ela se espalha para cá, ou ela se espalha para lá, ou ela se espalha para cá. O que eu estou tentando dizer para vocês? Que a luz ela é tridimensional. Por que ela é tridimensional? Porque ela se espalha para todo lado, nas três dimensões. Largura, comprimento, espessura, para todo lado, nas três dimensões, em volta dela toda, certo? Lá na vibração, voltando e falando de novo, que sempre muito me preocupa, é que vocês entendam que como a vibração é perpendicular à propagação, propagação, vibração, nós dizemos que a luz ela é sempre transversal. Transversal. O que é uma coisa transversal? Quando você tem coisas perpendiculares. Ó, a propagação é assim e a vibração é assim. Então, formou 90 graus, é o quê? Transversal. Vamos para a lâmina seguinte.
Nessa lâmina aqui, eu achei esse GIF aqui, animado, que eu achei muito interessante. Lembrando, olha lá, olha a luz, como é que ela faz. Todo raio de luz que saia da lâmpada, o raio saiu, ele já começa a fazer isso, olha. Nós temos, então, a direção da propagação. A direção da propagação é essa daqui, ó, no eixo X. E como é que é a direção de vibração? Olha lá, ó, a vibração, ó, ela tá indo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, a gente está vendo que são duas coisas perpendiculares. Essa é a propagação e essa daqui, para cima e para baixo, é a vibração, certo? Vamos para frente. A luz, gente, eu espero também que vocês entendam que o que a gente chama de luz tem uma faixa de luz que é visível, certo? A faixa de luz que é visível, ela é pequenininha, são as cores que a gente vê, que vão do vermelho até o violeta, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essa faixa estreita aqui, ó, é de luz, que tem as características que a gente já falou, ela é eletromagnética, ela é transversal e ela é tridimensional, né? Mas tem também outros tipos de radiação que a gente não enxerga, mas que tem as mesmas características. Então, olha, são as ondas de rádio, as ondas de TV, a gente tem outros tipos de ondas, tem aquelas captadas pelos satélites, as ondas de internet, as ondas ultravioleta do Sol, que são aquelas que causam câncer em grande quantidade, o infravermelho, que são as faixas de calor, certo? Os raios X, que são usados para tirar radiografia, tem também a radiação, que é aquela radiação do urânio, do plutônio, né? E que produz energia, mas também causa câncer da bomba atômica, certo? Tudo isso, gente, são o quê? Luz e todos, só que essas essas que eu vou desenhar, essas todas para cá e essas todas para a direita aqui, ó, que eu estou marcando agora, elas são aquelas que a gente não vê, mas são radiações luminosas. As que a gente vê são apenas essas que estão nessa faixinha aqui, mas tudo isso são formas de radiação luminosa, é chamado de luz, e tem aquelas características que eu vou reforçar de novo e lembrar vocês. Tem o que? Elas são eletromagnéticas, elas são transversais e elas são tridimensionais. Vamos em frente. Agora o som. O som me preocupa muito, porque eu acho que não ficou muito claro, mas olha como é que é a propagação dessa bolinha. Essa bolinha aqui, imagina que ela é uma molécula de ar. Então, ó, tem uma caixa de som aqui, ó, essa caixa de som, eu liguei a caixa de som, como é que ela empurra as moléculas de ar? Então, olha, a propagação, como é que essa bolinha está caminhando? Olha, da caixa de som para o ouvido da pessoa. Olha aí como é que é a propagação. Propagação. Agora, como é que é a vibração? Ela está indo e voltando, indo e voltando. Então, olha, a vibração também é de vai e vem. Ou seja, nós temos agora uma propagação e nós temos uma vibração que tem a mesma direção, olha. Então, toda vez que tiver a mesma direção, horizontal, horizontal ou vertical, vertical, mesma direção,
nós vamos dizer que essa direção de vibração determina que a onda ela seja uma onda longitudinal, certo? Então o som ele é longitudinal. O que significa ser longitudinal? É quando essas duas direções aqui, ó, tanto de vibração quanto de propagação, são as mesmas. Elas são o que? Elas são paralelas, tá certo? Vamos em frente. Agora, olha, a natureza do som, que eu já disse para vocês, como ela precisa empurrar moléculas, então ela precisa, peraí, deixa eu escrever direito aqui, ela precisa de meio material. É uma onda que precisa de meio material. O som precisa de meio material. Ar, água, azeite, ele empurra moléculas. Esse é o meio, ele vai empurrar alguma coisa, o som. Assopra um papel. O papel movimenta, não é? Então, as moléculas de ar, elas vão empurrando coisas. Então, o som, ele é de natureza mecânica. Mecânica. Mecânica vem da palavra movimento. Movimenta quem? O meio material, as moléculas. A direção de vibração, como eu acabei de dizer para vocês no slide anterior, ó, como é um vai e vem na mesma direção da propagação, é longitudinal. Longitudinal. Então, som é longitudinal. Então, imagina essa caixa de som aqui, né? Na hora que ela vai vibrando, o que ela faz nas moléculas? Isso aqui, essas bolinhas pretas, eu quis representar como é que ficam as moléculas do ar. Elas ficam assim, olha, umas moléculas são jogadas umas contra as outras. Então, na hora que elas vão sendo jogadas umas contra as outras, o que vai acontecendo? Olha, fica uma região apertadinha de molécula, outra região elas estão mais afastadas, ó, mais afastadas. Aí, essa região com essas moléculas que eu tô pintando aqui estão mais afastadas, elas se jogam e comprimem outra região. Vai formar uma outra região aqui que a gente chama de crista. Aqui, ó, essa daqui, ó, quando é som, a crista é assim, é uma região cheia de molécula. Aí aqui, ó, essas moléculas estão, eu tô pintando aqui, ó, vai acompanhando, tá espalhada, é o vale. E aí elas se jogam contra outra região. Aqui forma outra crista, ó. São moléculas que ficam juntinhas, certo? E aí elas vão empurrando outras moléculas aqui. É outro vale. Tem poucas moléculas de ar aqui que empurram um monte aqui, ó. Então vai ficando assim, olha, região de compressão aqui, ó, estão comprimidas essas moléculas aqui, bem comprimidas, viu, gente? E rarefação. Deixa eu voltar atrás aqui, ó. Então, ó, eu tenho região de compressão, rarefação, compressão. Imagina que aqui também elas estão bem rarefeitas até atingir o ouvido da pessoa, ó. Aí, na hora que eu tenho bastante energia e muita molécula, ó, comprime o ouvido da pessoa e a pessoa escuta. Então, a gente tem região de compressão, rarefação. Compressão, rarefação. As palavras que eu estou falando são as seguintes, ó. Aqui, região de compressão das moléculas do ar. Umas são apertadas contra as outras. Essa outra região aqui, ó, eu estou dizendo que é uma região de rarefação. Rarefação é quando o ar fica rarefeito. Aqui embaixo, direção de propagação é tridimensional. Tridimensional por quê? Porque o som, gente, o que ele faz?
ele espalha também para todo lado, para cima, para o lado, para frente, para baixo. Por isso que é tridimensional. É a única coisa que é igual no som e na luz. Ambos são tridimensionais. Vamos para frente. Para terminar, eu só estou representando isso daqui, senão fica muito longo de novo. Para terminar, o som que eu falei para vocês que entra no ouvido, ele vai entrar pelo duto auditivo e aqui a gente tem uma membrana, ó, membrana. Essa membrana, gente, ela vibra. Como eu disse para vocês, o som, ele faz esse movimento aqui, ó, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, e ele vai fazer com que essa membrana vibre, ela vai fazer com que esses ossinhos aqui vibrem também. Esses ossinhos são chamados de martelo, tem o outro aqui que é o estribo, certo? Então, esses ossinhos, quando eles são colocados para movimentar, eles produzem o som. Ah, a propósito, deixa eu só terminar uma coisa. Vocês estão vendo essa região que chama cóclea. Ela é uma região cheinha, estão vendo esse marronzinho aqui, ó, esse bege mais escurinho aqui, ó, é cheinho de um líquido, certo? Esse líquido aí, quando ele começa, a gente vai envelhecendo, tem umas terminações nervosas aqui, ó. Quando esse líquido vai secando, a gente vai envelhecendo, esse líquido seca. Aí o que acontece? Quando ele seca, ele começa assim, é pouco líquido, ele começa a balançar. Aí a pessoa tem tontura. Por isso que quem tem labirintite, na realidade, é essa parte aqui que tem líquido e vai secando, certo? A cóclea. A palavra ali tá meio apagada, mas chama-se cóclea. Prontinho, é isso que eu queria falar com vocês. Agora são os exercícios da apostila.